Nesta aula você verá como utilizar categorias no WordPress. Bem, o primeiro passo é você entender o que são as categorias e depois começar a categorizar o seu conteúdo. Para você entender categorias, imagine que os posts eles podem ser organizados com aquilo que eles têm de principal em comum. De principal, eu digo geralmente algo que está associado ao título do post. Então, eu recomendo que, quando você for criar categorias, a palavra que você vai usar para categorizar os seus posts esteja, quem sabe, se possível, né, presente no título. Por exemplo, nós temos aqui, saiba mais sobre a produção de uvas no Brasil. A seguir, eu tenho um outro post que se chama, você sabe como começou a produção de uvas no Brasil? E depois nós temos o que são videiras e como cultivá-las. A seguir, conheça os tipos mais comuns de pragas em uvas. E por fim, conheça a história do cultivo de uvas. De todos esses posts que você visualizou aqui, o que eles têm em comum no título? Ok? Esse é o raciocínio para você categorizar. Depois, na próxima videoaula, você vai ver como criar tags. Quando se trata de tags, eu vou recomendar para você analisar mais o conteúdo propriamente dito. Porém, quando a gente for criar categorias, a gente analisa o título. Então, eu acho que com essa distinção fica bem fácil de você trabalhar no dia a dia, sem ter que ficar recorrendo a enfim, técnicas avançadas, muita leitura, para poder entender como usar categorias e tags, para você não ficar perdido. Então, analisando nossos títulos aqui, o que nós temos em comum, que eu reparei, é a produção de uvas. Olha, aparece em dois posts. A palavra uvas aparece em todos. Então, só aqui já dá para a gente fazer um trabalho com categorias. Então, dentro do WordPress, eu vou acessar Posts, Categorias. A seguir, eu vou criar uma nova categoria aqui à esquerda, chamada Uvas. O slug ele vai puxar automático se você deixar em branco, com base no nome. E não vai ter nenhuma categoria ascendente, ok? Você pode inserir uma pequena descrição, caso você queira. História, conceitos, tudo sobre uvas. E aí a gente adiciona essa nova categoria. Por padrão, o WordPress vem com uma categoria, chamada sem categoria. Como assim, Marco? Sem categoria é uma categoria? Exatamente. Quando você não atribui nenhuma categoria a um post, ele automaticamente se atribui uma categoria chamada sem categoria. Aqui do lado direito, você vai ver em contagem que dentro de sem categoria nós temos 5 posts atualmente, e dentro de uvas, apenas 0, ou seja, nenhum. Voltando aqui, a gente falou que nós tínhamos a palavra uvas presente em 5 títulos, ou seja, em todos. E temos, por outro lado, a palavra produção de uvas presente em 2 títulos. Então, vamos criar uma subcategoria dentro de uvas chamada produção de uvas. Parece meio óbvio, mas no dia a dia esse trabalho faz toda a diferença. Dicas de produção. Se você cria uma subcategoria ou uma categoria com uma categoria ascendente, como a gente fez aqui, o editor, o painel do WordPress passa a mostrar para você um tracinho aqui do lado que simboliza ele como subcategoria. Olha. Então, produção de uvas agora é uma subcategoria de uvas. O que quer dizer, Marco, uma subcategoria? A gente já vai ver na prática isso. Vamos acessar o nosso post. Nesse caso, vamos acessar o post Saiba Mais sobre produção de uvas no Brasil. Vamos editar esse post e aqui do lado direito do nosso editor, esperar carregar aqui, vou fechar o salvamento automático. Nós temos a opção de categorias. Então aqui dentro de categorias, ele vai mostrar para você qual categoria ele nesse momento está atribuída a ele. Então, você vai ver que nesse momento ele está sem categoria, ou dentro da categoria sem categoria. Eu vou desmarcar sem categoria e vou marcar apenas a categoria uvas. E vou atualizar. Então agora, quando você atualiza esse post, olha, mesmo aqui na página inicial, você vai ver que ele está categorizado como uvas. Agora, se a gente acessar a palavra-chave categoria uvas, você vai ver aqui em cima que nós temos um URL ou uma página só para mostrar todas os posts, né, tudo que a gente tem sobre a categoria uvas. Então isso aqui ajuda muito no SEO, é uma funcionalidade muito avançada do WordPress que ajuda a gente no dia a dia a indexar melhor nosso site. E o mais importante, ajuda os usuários a navegar melhor no site e você precisa estar atento quando você for definir suas categorias.
Porém, observe o seguinte, eu marquei apenas a categoria uvas. Ele também pertence à categoria de produção de uvas. E aqui tem um conceito um pouco mais avançado. Então, você pode ter, dentro de uma subcategoria, uma seleção exclusiva. Ou seja, eu posso atribuir esse post aqui a uma subcategoria de produção de uvas, sem necessariamente ter que falar que ele está dentro de uvas. Isso quer dizer o que, Marco, na prática? Bem, vamos ver. Eu marquei agora a produção de uvas. Eu vou carregar novamente a categoria uvas no front-end. Como você pode ver, olha, ele continua mostrando o Saiba Mais sobre a produção de uvas no Brasil, porém, ele está dentro da produção de uvas. Essa é a vantagem de você ter uma subcategoria, ok? Então, quando a pessoa procurar a categoria uvas, por produção de uvas já estar dentro de uvas, ele já mostra esses posts para você. Eu sei que já é muita coisa para um iniciante, mas vamos avançar mais um pouco apenas para a gente concluir os exemplos. Voltando ao nosso post, olha, agora eu tenho aqui categorizado como produção de uvas. Vê? Aqui no nosso back agora, eu não preciso marcar uvas. Eu vou voltar para as minhas postagens, praticando um pouco aí. Eu vou utilizar dentro do nosso editor a opção de edição rápida, para a gente demarcar as categorias dos outros posts. Então, todos os posts que tiverem apenas produção de uvas, ou melhor, tiverem produção de uva, eu vou colocar em produção de uva. E os posts que tiverem apenas uvas sem produção, a gente põe só dentro da categoria uvas. Beleza? Mas para a gente fazer isso em massa, olha, eu vou selecionar aqui os posts que eu ainda não categorizei, que estão sem categoria, e aqui em cima eu vou clicar em editar. Depois a gente clica em aplicar. O editor ele vai avançar, vai selecionar os posts que eu marquei lá e vai dar algumas opções para mim de alteração, entre elas as categorias. Então, o que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum. Vou tirar aqui, olha, produção de uvas, porque ele é de produção de uvas. Mas o que esses três têm em comum é que eles fazem parte da mesma categoria, da categoria uvas. Tá? Depois, a gente ainda pode ter uma outra subcategoria, olha, sobre cultivo, porque tem a palavra cultivá-las aqui e a palavra cultivo de uvas aqui também. Então, quando a gente tem aí uma coincidência de palavras, a gente pode criar uma nova subcategoria, sem problemas. Vamos fazer isso? Então, aqui dentro em categorias, eu vou criar uma nova subcategoria chamada cultivo. Vou definir como categoria ascendente uvas e a descrição tudo sobre o cultivo de uvas. Vou adicionar essa categoria e aqui você vai ver que agora nós temos uma nova opção abaixo de uvas. Repare que a estrutura já mudou. A contagem do sem categoria é 4 e a produção de uvas tem um post. Voltando para os nossos posts, vamos fazer uma edição em massa agora. Primeiro uma edição rápida, aqui na produção de uvas. Você sabe como começou a produção de uvas no Brasil? Vamos marcar ele para dentro do produção de uvas. Veja que mudou aqui agora, a categoria produção de uvas. E a seguir eu vou marcar os dois posts que tratam de cultivo. E vou fazer a edição em massa rapidamente para cultivo. Para finalizar, ficou apenas uma postagem sem subcategoria. Então, a gente pode definir simplesmente ele para a categoria uvas. Conheço os tipos mais comuns de pragas em uvas. Então, eu vou definir aqui para uvas. Lembre-se, se você não desmarcar o sem categoria, ele vai continuar sendo uma categoria. Isso aconteceu, por exemplo, aqui, olha, nas opções, quando eu marquei esses posts de cultivo, para a subcategoria cultivo, eu não desmarquei a sem categoria, ele continuou dentro de sem categoria. Isso não é uma boa prática. Sempre desmarque ele. Feito isso, então, nós organizamos todo o conteúdo do nosso blog em categorias. Você pode pensar, nossa, que trabalho maçante, chato, mas esse trabalho é fundamental, tanto para você organizar o conteúdo para o usuário, como para facilitar para os mecanismos de busca, para eles poderem, posteriormente, estar mostrando melhor os resultados para os usuários, ok?